Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Fio a Fashion. Meu nome é Edith Molina, eu sou consultora e especialista na área de engenharia de produto da área vestuário e têxtil. Eu sou a Kátia Cunha, sou engenheira têxtil, especialista em desenvolvimento de produtos, sustentabilidade e sourcing. Hoje a gente trouxe uma convidada, obrigada, Kátia, por ter chamado a Evelyn, né? Tem uma experiência muito grande na área têxtil. Eu vou falar um pouquinho do mini currículo dela, depois ela vai se apresentar, tá? A Evelyn Fujimoto, ela é especialista na área de moda, formada em moda pela Anhembi Morumbi. Já tem 27 anos de experiência na área têxtil. O início na área de moda foi como coordenadora na tecelagem textil suíça. E aprendeu na prática os bastidores da produção sobre tecidos nacionais, além dos importados, que a empresa também trabalhava com importação. Tá? Desde 2002, ela entrou na Focus Têxtil, uma das maiores importadoras da América Latina, onde ela liderou a expansão de uma linha de produtos que evoluiu de produtos de commodities para a área de moda feminina e masculina, buscando sempre trazer o que há de melhor em inovação e conhecimento. Recentemente, decidiu empreender e cofundou a Fabric Studio, uma consultoria especializada em curadoria de produtos têxteis, informação de tendências de moda e estratégias de negócios, além de representação de marcas têxteis do mercado de moda chinês. Evelyn, seja bem-vinda. E eu gostaria de que você colocasse, se quiser complementar um pouco desse mini currículo que eu apresentei para o pessoal. Se você quiser acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu agradeço muito pelo convite, estou super feliz de fazer parte do Fio a Fashion, com a Kátia e com a Edith. E assim, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência, a minha experiência ela é muito pautada na área de importação. Então, na Têxtil Suíça, eu comecei também atuando na parte de tecelagem, né, porque lá eles produziam, mas eu me desenvolvi bastante na área de importação num momento em que a importação também estava crescendo, né? Uhum. Acho que eu peguei um momento em que acho que tinha essa... foi o início, né, praticamente, e eu fui acompanhando a evolução disso. Isso foi que ano, você lembra? Então, em 97, eu comecei, né? Uhum. Então, a minha primeira viagem para a China foi em 98. Então, eu peguei aí um momento de bastante... quer dizer, que começou o desenvolvimento, de fato, né, da indústria. Porque, naquela época, eu acho que a China ainda era conhecida por produtos baratos, de baixa qualidade. Sim. E, assim, isso evoluiu muito, muito com o tempo. E hoje a gente vê como a China ela está no mercado, né? Sendo uma das principais potências, não só na área têxtil, mas, assim, de maneira geral. Geral, né? Você viu crescer, né? Tudo isso, você viu crescer essas empresas, né? Então, assim, quando eu comecei para a China, as fábricas eram no meio de plantações de arroz. Tem um lugar na China que é bastante conhecido, né, nessa área têxtil, que é um lugar que se chama Shaoxing. E lá, assim, onde hoje a gente vê os carros elétricos, a gente via bicicletas, né? Então, assim, eu acho que eu acompanhei bastante essa evolução toda do crescimento da China têxtil, que é a minha área. Eu pude fazer parte de uma expansão e de inovação, tecnologia, enfim. Quase 30 anos, São né? quase 30 anos, né? Em 98, aprendendo. isso foi lá na Têxtil Suíça. Isso, foi Quando na você Têxtil começou. Suíça. O mercado, na realidade, se abriram em 1990, né, para Sim. fora, que o Brasil abriu as portas. Até então era dominado pelas indústrias brasileiras. Que eram fortíssimas e que foi realmente uma pena, né? O que aconteceu, porque a partir do momento que os importados começaram a entrar, muitas empresas aqui não conseguiram Fecharam. competir. Acompanhar, sim. Estavam preparadas, eu acho. Para competição, Sim. né? Legal. E aí, em 2002, você foi para a Focus. Eu vi que a tua experiência lá é bem grande, né? Porque lá você já estava bem... Quando eu fui para a Bem- Focus, em 2002, eu já tinha uma bagagem, né? Porque eu fazia toda a parte de desenvolvimento. A Têxtil Suíça era uma empresa, na época, bem mais enxuta, né? Então, assim, eu fazia
todo o processo de desenvolvimento, sourcing, negociação com fornecedores, a parte também de mostruário e até vendia, né? Então, assim, eu adquiri uma bagagem bem grande, né, com relação ao conhecimento que depois na Focus eu só desenvolvi, né? Então, quando eu entrei na Focus, eu já tinha um conhecimento de fornecedores, Você já tinha ido para a China antes já tinha ido muitas vezes para a China. Então, assim, desde que eu comecei para a China, eu ia para a China 2 vezes por ano, praticamente, né? Então, eu já fui para a China mais de 40 vezes e ali eu fui desenvolvendo uma linha de produtos que antes era basicamente de commodities, produtos básicos, né? Para produtos mais diferenciados. E aí, a gente começou uma expansão de linha, né, de abertura de novos fornecedores, de um sourcing, de fato, mais focado, um sourcing de ampliação mesmo de tipos de produtos, né, tanto em termos de mix de produtos, mas também de fornecedores confiáveis com relação à qualidade, preço. Então, foi um trabalho que foi sendo feito ao longo desses 22 anos quase que eu fiquei na Focus. E aí, agora, atualmente, você está na tua empresa, Sim. Que é uma empresa que vai, pelo que eu vi aqui, você vai dar consultorias também, né? Para as empresas, na área de... Não só sobre tecidos, né? Estratégia de negócios também? Também. Um pouquinho, porque a gente, né, a gente que admira o seu trabalho, a gente quer saber exatamente o que você está fazendo, né? Assim, Isso. o que é a Fabrics, como que ela funciona? Então, o ano passado, né, eu comecei a empreender depois de tantos anos, por uma questão de propósito, né, de valor. Eu acho que hoje a moda fala muito sobre isso, né? A moda fala muito sobre propósito, você empreender colocando aquilo que você tem de valor. Então, eu resolvi usar o meu conhecimento para fazer um negócio que fosse relacionado a todo o conhecimento que eu adquiri, de uma maneira que ela também trouxesse elementos, né, daquilo que eu adquiri, por exemplo, de um fornecimento que fosse mais ético, mais sustentável. Então, assim, a Fabrics Studio é uma consultoria de curadoria de produto, informação de tendências, mas também, quando eu falo de estratégia de negócio, ajudar empresas a se reestruturarem, muitas vezes, né? Porque hoje a gente sabe que muitas empresas do mercado são empresas familiares, empresas que precisam de uma estruturação com relação a negócios mesmo, né? O que está funcionando, o que não está, estruturação de departamentos de produto, processos de compra, organograma, fluxogramas de trabalho. Então, a Fabrics também entra em toda essa parte de visão mais de negócio, né? Mercado. Além dessa parte que eu tenho muito forte, que é o mercado chinês de sourcing. Né? Mas aí, no caso, a empresa ela não vai dar esse tipo de consultoria, independentemente da empresa que vai pedir os teus serviços. Isso. Independentemente de ela trabalhar com tecidos nacionais ou importados, você vai dar curadoria mesmo desse jeito, ou só para importados? Não, são serviços independentes. Então, eu tenho a representação dos tecidos da China. Né? Então, esse é um negócio que é a representação de tecidos chineses, né, basicamente. E a parte da consultoria é um serviço à parte. Tá, entendi. E é bacana, né? Eu acho que é interessante isso, porque você é de moda, né? A tua base é moda, né? Eu conheço bem o seu trabalho e sei do potencial, né? Então, hoje, como que você vê o mercado da moda no Brasil, né? Nessa situação do Brasil hoje, como que tá? Eu acho que hoje o mercado, de uma maneira geral, né, ele está muito pautado em temas que são de regulação. Né? A gente está vendo aí, é inevitável não falar, né, do tarifaço, do Trump, de toda essa história que vem acontecendo, que está afetando todos os mercados. Né? Então, essa história de tarifação, eu acho que ela vai impactar bastante na importação de tecidos, não só no comércio entre Estados Unidos e China, e, consequentemente, isso daí vai também afetar os outros mercados. Né? A economia entre Estados Unidos e China hoje representa quase que 43% da economia global. Né?
E aí, o que no meu ponto de vista, impacta no mundo? A gente está aí vendo tentativas de regulação, né? E como isso, assim? Por quê? Porque você vê a China hoje como um dos maiores fornecedores do mundo, né? Eles são, assim, acho que a potência que mais exporta, né? Muito além daquilo que eles conseguem consumir. E talvez essa foi uma tentativa de fazer com que a forma de produzir seja mais distribuída. Porque eu acho que todos os países eles devem também ter a possibilidade de se desenvolver em sua economia, né? Em sua produção. E aí a gente vê essa história da regulação em preço, precificação. A gente tem acompanhado, por exemplo, as grandes marcas sendo desvendadas, né, com relação aos seus custos versus aquilo que eles estão vendendo os seus produtos, né? Então, hoje eu acho que as pessoas elas têm muito mais consciência, elas são muito mais ativas com relação àquilo que está acontecendo no mercado, né? Então, assim, de um lado do luxo, que a gente vê que são praticados preços exorbitantes, né? Mas, por outro lado, a fast fashion, que paga muito pouco para os seus... para a mão de obra que é utilizada, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê a Shein aí sendo bastante falada e comentada, né? Até semana passada teve um post lá que acho que teve bastante visualização e foi bastante impactante, que é uma garota que ela está num outdoor com uma saia toda feita de retalhos, né? Então, aí, isso daí é uma coisa que a gente olha e a gente fala, puxa, será que a gente precisa de tudo isso, né? Para onde a gente está caminhando, essa história toda de conscientização do consumo, né? Eu até vi eu vi no LinkedIn, eu vi um post, até mandei para você. São coisas que a gente já vem vendo, né? O público em geral, quem trabalha com moda, eu acho que a gente já tem essa consciência e precisou escancarar, talvez tudo isso está acontecendo globalmente, escancarou uma situação que a gente já sabia, né? Mas que tem que ter eu acho que tem que ter um fim ou uma regulação, né? Precisa ter. Eu acredito, assim, que esse negócio dos tarifaços, o que eu vejo é uma via de mão dupla aí, né? Porque, assim, eles... Não só os Estados Unidos que está fazendo isso, né? Hoje ele está indo além do que ele deveria, eu acho, né? Mas isso também prejudica os brasileiros, os fornecedores, os fabricantes, porque muitos daqui, eles exportam para fora, né? Então, prejudica o mercado brasileiro lá nos Estados Unidos. Aí está todo mundo aumentando suas taxas, muito mais com os Estados Unidos do que com os outros países. Mas o Brasil também exporta bastante coisa de roupa, não quantidades muito grandes, mas tem muita empresa pequena que manda seus produtos para os Estados Unidos. Sim. E com esses tarifaços, afeta também não só a importação, ele afeta a exportação. E esses pequenos não estão podendo exportar mais nada. Se bem que tem uma coisinha assim que eu sempre leio, o Brasil exporta muita moda praia. Aí fui fazer um levantamento outro dia. Quanto que é essa quantidade de moda praia? É pouquíssimo. Não é tão expressivo. Nossa, muito pouco. Quanto o pessoal fala. O oba-oba que se faz, e não é tanto assim quanto que entra aqui dentro, né? Tem sim, mas é muito pouco. E tem um problema sério com essas exportações. Eu já vi muitas empresas de amiga minha falindo por conta do problema que nós temos com esse probleminha das aduanas. Produtos que não chegam quando deveriam chegar lá fora, mesmo sendo mínimo, e tendo pedidos cancelados. Aí esses pequenos, o que acontece? Eles morrem na praia. Porque imagina você ter uma mercadoria presa 3 meses lá, ou porque está em greve, ou porque aconteceu alguma coisinha, qualquer coisinha, a aduana para, a Receita Federal para muito, você sabe, trabalha com importação. Exato. Tem muito problema com esse problema de aduaneiro. Eu entendeu? acho que eu acho que é um ponto, Edith, que é bem pertinente, porque é uma das coisas que a gente falou muito, né? E a gente sempre conversa muito quando ela começou a Fabrics, né? Nesse sentido. Como que vai ser para quem quer ter o tecido importado, mas não consegue? Como é que funciona isso, né, na moda para quem quer importar? Você pode falar um pouquinho como funciona? Sim, com relação à importação, é lógico que você tem que ter uma estrutura preparada
para o processo de importação, porque o processo de importação é um processo que a gente sabe que é mais longo, né? Então, assim, você tem que ter todo um planejamento de consumo e você tem que tá bem alinhada com aquilo que você tem dentro da tua coleção para frente, né? Não é a mesma coisa que você comprar um produto que já está na prateleira aqui de pronta entrega. Então, assim, você tem que ter toda essa... o seu cronograma muito bem definido, primeiro, né? Para você poder entrar nesse fluxo da importação, né? E aí, outra coisa que também é importante é que, sim, você tem que ter uma reserva, né? Assim, para até, assim, pequenas empresas, muito pequenas, que nem, talvez, nesse caso de microempresas, elas têm mais dificuldade, até por uma questão de caixa, né? Elas não compram direto da importadora, então, nesse caso. Eu digo assim, os tecidos vindos direto da China, né? Ah, não, eles não têm aí condições. não tem condições, né? Então, assim, para um processo de importação, como eu digo que eu represento essas empresas da China, são geralmente empresas que já têm uma capacidade produtiva, que já têm um consumo, até porque quando a gente fala de mínimos de produção, né, de quantidade de produção da China, eles exigem por produto, às vezes, 1.000, 2.000 metros, né? Então, não são quantidades... Por produto e cor ou pode ser várias cores? Por exemplo, para produtos, se for um produto como um bordado, por exemplo, até tem fornecedores que atendem com 500 metros por cor, por desenho. Mas quando você vai para uma base lisa, já é uma quantidade que a gente fala de, às vezes, 3.000 metros, 5.000 metros, né? Então, já deve ser uma empresa que ela já tem um consumo um pouco mais elevado por produto. Então, assim, a gente fala aí de médias empresas, né? E hoje a gente vê que, por exemplo, tem fornecedores que já conseguem te atender, mas quando você fala de quantidades pequenas, isso também te gera um custo mais alto, né? Porque, assim, você vai ter um custo de produção mais alto, um custo de tingimento mais alto. Sim. Então, hoje a China enfrenta muito essa questão de mínimo por cor, né? Então, hoje tem fornecedores que falam em torno de 2.000, 2.200 metros por cor. Então, isso acaba sendo, de certa forma, um limitante para um importador que não tem essa capacidade de consumo. Mas aí eu acho que isso afeta mais o mercado de modinha, né? Porque o mercado de modinha, ele gira muito fácil, muito rápido. Então, não há tempo desse pequeno esperar tudo isso. Também. Né? Agora, tem uma coisinha que eu estava pensando agora há pouco. Se trazer da China, que é do outro lado do mundo, né? A gente sabe que demora. Eu não sei qual é o prazo entre o pedido que sai daqui e chega para a empresa, porque tem todo um esquema burocrático aí. Desde que sai daqui o pedido da empresa, digamos, para você, né? E até que ele receba o tecido. Eu não sei qual é esse prazo. Eu vou te dizer prazo da Europa que eu já tive. Sim. Eu importei um tecido francês, eram 5 tipos de tecido. Isso foi em 2017 ou 2016, uma coisa assim. Eu importei aqui em São Paulo, porque não tinha pronta entrega, porque o tecido era muito caro. Naquela época, o metro desse tecido custava R$75, R$80 o metro. E era um tecido de viscose com poliamida e elastano. Só que não tinha aparecido aqui, por isso que eu não comprei aqui. Como não era tecido de modinha, tecidos clássicos para alfaiataria e tudo mais, eu falei, não, tudo bem, isso aqui não tem prazo para chegar, são cores clássicas, aquilo não sai de moda, então eu podia esperar. Agora, se põe no lugar da modinha, que tem... Quando eu falo modinha, cores, tecidos que estão em tendência, estampa piorou ainda, né? Porque você tem um limite também mínimo para essa parte. Se o mercado nacional não vende, não atende essas pessoas, imagina o mercado de fora. A maioria, o que eu fiz um levantamento? Eu pesquisei em vários... Sebrae, eu fiz uma pesquisa na BIT, eu fiz pesquisa numa empresa que faz pesquisa de mercado, de consumo, o IEM, não sei se você conhece. Sim. E eu fui verificar qual era a quantidade, porque empresas pequenas na área de moda, vestuário, confecção mesmo, né? Não só quem fabrica, mas quem vende. É muito pouco.
É muito pouco. Joga aí mais ou menos um 85% dessas empresas que são microempresários. O que é microempresário? R$ 360.000 por ano. Não é muito dinheiro se você dividir em 12 meses. Sim. Né? Muitos deles não conseguem comprar nem na fábrica nacional, porque eles não têm dinheiro para comprar um rolo de cada cor. E, às vezes, o rolo é acima de 40 metros. Aí, o que eles fazem? Muitos vão comprar em revendedores, que são pequenos atacadistas, que revendem. Não é tão diferente, não, tá? Mas é um pouquinho mais, lógico. E para o pequeno faz diferença, né? Então, imagina se não consegue comprar do mercado nacional esse pequeno. Eu imagino que deve ser mais difícil ainda comprar do importado. Mas aí tem aquele lance, que tem importadoras também, que tem alguns tecidos que são clássicos em estoque, porque eles fazem uma curadoria assim como você faz. Eu vi que você é bem forte nessa área de curadoria, né? Curadoria é mais que 50% dos caminhos andados, porque se você aposta bem, sim, com certeza, você consegue ter umas vendas boas, né? Sim. E isso é fundamental, né, Edith? Principalmente quando a gente fala de moda. É porque, assim, a gente sabe que dentro de um mix de coleção, aquilo que realmente sustenta a coleção vão ser lá os 70% de produtos que são básicos, né? E aí a gente lida lá com 30, né? Ou 80, 20, enfim. Se fica mais ou menos nessa proporção de produtos que são os que você vai ter sempre na sua coleção trocando cor, né? E aqueles produtos que são os de moda, os mais de risco, né? Então, assim, é muito importante você ter essa visão, né? Essa antecipação de informação para você poder ter o produto correto, ainda mais quando você fala, no caso do que é o meu forte, que é a importação. Então, às vezes, você tem um processo aí de estudo e de essa visualização, né, e antecipação de tendência de 1 ano e meio, 2 anos, porque contando que o processo de importação é um processo que pode levar aí 120, 180 dias, né? Dependendo do tipo de produto que a gente está falando, né? E quando a gente fala de cor, é a mesma coisa, né? Porque a cor, ela é muito relacionada à estação. Sim. Né? Então, assim, por isso que o estudo de tendências, ele é sempre muito importante para você ter essas coleções bem-sucedidas, tanto em termos de escolha de tecidos, quanto também escolha de estampas, texturas. E a maioria não sabe fazer esse estudo, né? Porque assim, é um estudo de acompanhamento. Você não vai fazer aquilo só dentro de uma estação, né? São vários fatores que você tem que considerar para você poder ter um embasamento consistente, para você poder fazer essas apostas, né? Uma coisa que eu vejo, sabe qual é o problema? Por exemplo, a curadoria, ela é muito, muito importante. Né? Sem dúvida. Mas eu me lembro que eu atendia vários grupos de empresas, porque tem coisas que você precisa treinar e não dá, às vezes você precisa juntar digamos assim, são várias empresas que trabalham com feminino, mas tem que ser assim, ou modinha, ou você separa por modinha, ou você separa por segmento. Isso aqui é clássico, então tem que trabalhar diferente e tudo mais. O que eu via nos treinamentos que eu dava, fazia tipo uns workshops, sabe? Sim. E tinha várias ali. Todo mundo trabalhava com modinha. Eram coisas boas, produtos bons. Não era uma modinha assim qualquer, né? Mas aí, quando tinha o workshop, eu falava, gente, não olha para fulana do lado. Olha para o teu moodboard. Sim. Porque o que você tem que montar e olhar o teu moodboard não tem que estar igual. Por exemplo, as cores são essas daqui. É a tendência. Cores e formatos, né? Aí eu trazia tudo que era cores e formatos, e fazia uma explanação, que era das pesquisas que eu fazia e tudo mais. Tá vendo isso aqui? Tá, não serve para todo mundo. Eu falava assim, gente, Exato. Não serve para todo mundo. Pensa no teu cliente, o que você mais vende? Então, não fica olhando porque a fulana está fazendo do lado, o moodboard dela está bonito, vou copiar, vou fazer igual. Não, porque se você botar uns formatos, modelos, que não é
mesmo teu público sendo modinha, não é o que você precisa olhar todo dia, e as cores e tudo mais, você vai estar montando um negócio que está parecido com todo mundo e não é o que você vai vender. Não tem estratégia, né? Não. Quando você não tem estratégia, a chance de você errar é muito grande. Eu acho E é isso que eu falo. Esse ponto de vista eu acho que você tem para colocar, porque essa estratégia de você fazer a pesquisa. Então, vamos pensar 1 ano e meio, né? Nem mais que isso, 1 ano e meio na frente. E aí você faz a pesquisa, você vai para feiras e tudo mais. E se você começar a olhar muito para o lado, você acaba perdendo a mão, né? Que a gente vê, né? Você fazendo esse trabalho todo sem foco, não gera resultado, Não. né? Então, até... E aí eles falam que não deu certo, você menstruiu errado. Sempre tem aquela coisinha que tem que jogar a culpa no outro, né? Você nunca vai ser o E a assertividade vem daí, né? Porque as coleções da Evelyn são muito assertivas, né? Fala um pouquinho dessa assertividade, como é que você vê esse circuito todo? É engraçado falar, né? Porque, assim, eu tenho muito comigo a intuição. Né? Então, assim, desde que eu comecei, muitos anos atrás, era assim, era olhar para um produto e falar assim, eu acho que isso aqui tem a cara, eu acho que isso aqui é aquele produto que vai entrar. Eu sempre gostei muito do produto que é de continuidade. É aquele produto que ele entra e ele vai perdurar por muitas coleções. É o que você falou. Então, assim, isso é o produto que te sustenta, né? É aquele produto que você vai colocar lá e você vai trocando as cores e ele vai vindo e ele vai crescendo, né? E ele vai ganhando espaço e é aquele que te traz rentabilidade, né? Então, que não dá para você tirar, né? Então, assim, por exemplo, quando eu trabalhava na Focus, assim, o meu foco era sempre, em todas as coleções, ter lá uns 3, 4 produtos, ou 5, que eram produtos que eles iam escalar para ganhar volume, né? Então, eu acho que isso foi algo bastante importante para construir a linha, e muito pautado nisso que eu falei, né? De, a partir do momento que você está lá nos fornecedores, olhar para aquilo e já conhecendo um pouco daquilo que vem de evolução, né? Daquilo que é o próximo passo, aquilo que vai vir depois, você ter um conhecimento, lógico, de mercado, de cliente, mas também ter essa percepção, né? Até eu gosto muito de uma pessoa que é super referência no mercado, que ela chama Elia Delcorte, que ela é uma pessoa assim que ela consegue uma antecipação de informação assim absurda, né? Em tudo que ela fala, assim, ela tem muita assertividade. E uma das coisas que ela fala, e que eu até estava lendo, né, para essa próxima estação, ela fala muito de intuição e criatividade, né? Então, assim, com tudo isso que a gente vem vendo hoje com relação a inteligência artificial, que a gente olha e a gente fala, putz, será? O que vem depois, né? Porque, e as pessoas, como que elas se encaixam no processo todo, né? Será que vai ter emprego para todo mundo? Sim. Enfim, mas eu acho que quando você fala disso, de processo criativo, de você... Volta, né? Você olha e também dentro, outra né? coisa, que é assim, é o retorno às origens, né? Porque eu acho que a gente está indo tão rápido, tão rápido, tão rápido, mas... Também acho que as pessoas estão sentindo um pouco de vontade, de necessidade de voltar um pouco nos processos, né? A própria Ali falou, né? A moda morreu, né? Alguns anos atrás, ela falou que tinha um moda manifesto, morreu, né? E aí todo mundo... Por quê? Porque ela falou exatamente isso, que você tem que olhar para dentro e você voltar às origens para começar de novo, porque dali em diante ela não via mais nenhum tipo de percepção pessoal em nada. Estava tudo muito sem intuição, sem usar essa criatividade humana, né? E até assim, no processo criativo, né? O que eu vejo, assim? Hoje, por exemplo, eu acompanhei tudo que teve de evolução de tipos de tecido, texturas, fibras, que vieram da China, né? Hoje, eu olho, eu não vejo mais essa inovação do sentido criativo, né? Mas é que eu acho que tudo tecnológico, vai e volta, né? mas assim, eu acho que assim, ele é mais tecnológico, é mais a inovação com relação ao que é o sustentável, a inovação tecnológica em si, né? Às vezes de um tipo de acabamento, ou quando a gente fala de que vem para frente, né? A história da biotecnologia, o sustentável e orgânico. É assim, é que tudo
ele tem uma sementinha, né? Então, em 2023, eu fui numa feira em Londres que chama Future Fabrics. Então, quer dizer, lá... Tem bastante coisa, eles focam bastante na sustentabilidade. Muito na sustentabilidade, que eu acho que é um tema que é recorrente em todos os mercados que a gente falar, né? A história de ESG, de sustentável ambientalmente, socialmente, né? A história de governança. Então, assim, eu vejo mais o sentido de evolução na tecnologia, né? Hoje a gente fala de biotecnologia, nanotecnologia, né? A gente vê a moda nesse sentido, mas não inovar tanto mais com relação à parte tão criativa, né? Do tecido, né? Eu acho que a Kátia até conhece bastante, né, Ká, para falar dessa história de sustentável. E hoje a China, ela também, lógico, para acompanhar tudo que está acontecendo no mundo, entrou muito nisso, né, em termos de tipos de fibras, tipos de processos. Mas eles estão investindo, vamos supor assim, o bicho-papão é o sintético, né? Sim. Então, eles estão investindo um pouco mais porque o que eu vi tem aqui, e até vou fazer tentar pegar uma entrevista com esse rapaz, de realmente é um aditivo que eles estão pondo no fio de poliéster, que ele realmente vai se tornar biodegradável. Isso igual é sensacional. Acontece. Sensacional. E ele já está Acontece sendo, bastante. é um aditivo que está sendo colocado no fio, e é no fio de poliéster só. Quem está fazendo isso é uma empresa aqui de São Paulo. Acho, E né? a fibra que mais entra da Quem China defende? era Isso que eu ia te sintética. perguntar. Qual é a fibra mais comercializada entre Brasil e China? É o poliéster. É o não poliéster. Porque a China domina o Disparadamente mercado, é o né? poliéster. Porque lá as fábricas são monstruosas. A Ásia é Sim. muito forte no A Ásia poliéster. é muito forte, tanto no fio quanto no tecido, né? Então, assim, em termos de fibra que mais entra hoje no Brasil, é a fibra Mas sem a de tecnologia poliéster. ainda, né? É normal, sem a tecnologia, que ainda... Sem a tecnologia, né? Sim. Assim, essa parte de tecnologia ela é uma parcela muito pequena ainda, né? Quando a gente fala de sustentável dentro dos poliésteres, a gente tem lá o PET, né? Mas também não é tão expressivo. Mas o PET, você sabia que ele não é confortável? Por mais que você me diga que é um tecido reciclado, eu estou usando as garrafas que vão para o lixo, vou pôr no tecido. Podia ser colocado em outras coisas, não no tecido, porque no tecido ele não tem conforto nenhum. Igualzinho. O toque é horrível. Porque é igualzinho, sintético, né? sintético. Ele não é agradável. Mas tem um monte de coisa que você pode usar essas garrafas. Já Sim. saiu comprovação disso, né? Sim. Agora, eu acho engraçado o povo achar ruim quando eu falo não gosto de poliéster. Não é que eu não gosto, eu tenho alergia. O poliéster chega a tirar sangue da minha pele. Então, eu não uso poliéster. Desde que eu descobri que o poliéster me causava alergia. E eu não sabia por que eu tanto tirava sangue, de tanto que eu coçava meu corpo. E aí eu fui fazendo um monte de estudos com os médicos e tudo mais. Aí falaram, você não usa alguma coisa? Pensa bem. Aí a médica começou a vasculhar. Aí eu falei mesmo. Aí começamos a fazer experiência com 2 calças que eu tinha. Eram benditas calças. E não era um poliéster qualquer, era microfibra. Não era poliéster, material, né? Era um caimento maravilhoso, era uma marca cara, o tecido, não sei se era caro, mas encostou poliéster em mim, eu tenho alergia. Então, eu não uso por conta disso. Mas tem muita gente que tem alergia a poliéster e não sabe. Eu nunca tinha ouvido. O que a gente viu na última vez que a gente foi, até juntas para a China, eu acho, Edith, foi isso, a gente viu muito poliéster com o PLA à base de milho. E com esse aditivo, aqui no Brasil, a Ródia faz a poliamida e agora começou no poliéster outras pessoas. O que eu vejo na parte sustentável é esse cuidado que tem que ter, porque assim, ele é biodegradável. Biodegradável, algum micro-organismo vai transformar, né? Ele vai ingerir e ele transforma. Mas ele transforma em quê? Então, essa é a grande pergunta que a gente sempre faz, esse né? que eu estou te falando, eu até estou deixando para falar no próximo episódio, que é o poliéster e a poliamida. Eu vou trazer ele. Ele realmente degrada. Eu li assim, bem profundamente ele na semana passada, para ver se realmente... Porque realmente eu sempre tenho um pé atrás. Sim, mas também não pode ser a incrédula, né? É. Tem que ter um pé atrás, mas também não gosta da tanto. fibra, né? Então, assim, não, porque assim, o pessoal acha que é preconceito. Não é preconceito. Eu tenho pavor quando eu entro na loja
E eu vejo 80% é poliéster. Sim. A 80% da maioria das lojas é poliéster. E eu falo, gente, tanta fibra que está usando algodão em excesso pra caramba. Sabe, a viscose. Essa calça aqui é 100% viscose. E eu me Sim. sinto confortável. E até, assim, se for pensar, né, hoje a viscose é uma fibra bastante agradável, né, e não tem um custo tão mais elevado do que, no caso, um poliéster, né. Sim. Mas no tecido plano, eu acho assim, tem vários, né? Tem viscoses e viscoses de vários fornecedores. Assim, ela é nova, mas eu sei que ela não vai durar muito. Tem essa questão. Entendeu? Ela não vai durar muito. Ela não Por é mais que ela... uma peça de combate, isso né? aqui é assim, base né? cetim, né? Uma Sim. construção cetim e tudo mais. É mais difícil. Ela você tem que dá passar. um esbranquiçamento que eu não gosto. Sim. Você tem que saber realmente passar, né? Tem que saber lavar. Então, assim, não é uma calça... É que eu vi assim e falei, nossa, que tecido que é esse? Porque tem algodão com construção cetim que dá um certo brilho também. Sim. E tem uma tecelagem nacional aqui, que é lógico que ela não vai falar qual é a fórmula dela, porque ela falou para mim que cansou de ser copiada, né? Então, tem coisas que ela não põe mais ali no site dela. Eu falei, isso daí é viscose, não é? Porque é esse negócio também que eu falo sempre, gente. Tem gente que fala... eu estou de olhar tecido, eu já sei que tecido que, gente, é batata, isso daí é balela, porque não existe isso Hoje aí. em Com dia, toda a né? tecnologia que está tendo hoje no mercado, eu que estou há 35 anos, eu te garanto, eu não bato o olho lá e falo, sem tocar, sem olhar direito, eu não vou ter certeza Hoje a daquilo, gente apostou da entendeu? blusa dela, né? E as duas teriam perdido, né? Entendeu? Porque a gente não Então, ia desviar assim, nunca. porque eu bato o olho, principalmente poliéster e a cera, ninguém me confunde. Ô, Edith, outro né? dia eu fui na Zara com meu filho, de 13. Aí eu falava assim para ele, filho, essa roupa aí é de uma composição assim, assim. Aí eu falava, olha a etiqueta. Ele falava assim, mamãe, mas você olhou antes, né? Eu falei, não, eu não olhei não, filho. Dá outra aí, olha. Ele falava assim, fala, mamãe. Isso. Ele falava assim, mamãe, como você sabe? Então, Porque a gente sabe o perfil da loja e sabe exatamente tem uns que eu não falo, olha só, porque eu acho que tem tecidos que parecem, mas não são. E hoje porque- evoluiu muito, até a questão do poliéster, né? Porque há um tempo atrás, realmente, uma roupa de poliéster, ela não tinha caimento, ela não tinha toque. Era um forno, ela né, não era quase, né? agradável. Mas E hoje... o toque com a cera não tem como confundir, eu acho. Na hora que mas você melhorou toca, bastante. Melhorou, porque Melhorou bastante. colocaram um monte de beneficiamento aí que deixa aquilo sedoso e tudo mais. Você só vai realmente, na hora que você começa a tocar, fala assim, não, isso aqui não é 100% seda. Deve ter logicamente tem gente que mistura, né? Sim. Mas eu não me arrisco assim. Eu olho e falo assim, tá. Eu vou lá e falo, você sabe que tecido que é isso? Eu olhando assim, parece isso aqui. Mas é 100%. Eu falo, não, 100% não é. Por quê? Hoje é mais difícil. Por quê? Já Por causa dos beneficiamentos, entendeu? Então não dá para... E E muitas até- misturas, né, de fibras que hoje a gente vê. E até eu ia perguntar, porque foi um assunto que a gente discutiu no nosso último podcast, que é sobre o linho. Que eu sei que você tem uma questão aí com linho de importação muito grande, muitos anos importando, né? Hoje, como é que você vê? Por exemplo, a gente falou bastante do cânhamo. Falamos Ainda bastante pouco, do né? rami. Cânhamo. Mas falamos do rami também. Como que você vê essa história do rami, do cânhamo, do linho, o linho principalmente, que eu acho que é teu carro-chefe, né? Você está trazendo bastante linho? O linho, ele veio para a moda de uma maneira massiva até, né? Porque, assim, o linho era uma fibra que ela era pouco usada, até por ter um custo alto, né? Mas com a questão de ela começar a ser cada vez mais comercializada, muito na Europa, muito nos Estados Unidos, começou a aumentar essa tendência, esse consumo, e o preço do linho ele foi baixando. E também as misturas foram vindo, né? E também trazendo um custo mais interessante. Entrou no Brasil muita mistura de linho com viscose, né? Tanto é que essa composição foi uma composição bastante vista em todas as marcas, né? Até que evoluiu para a história do 100% linho, né? O 100% linho hoje, ele até é visto em atacados do Brás.
Até se você for na feirinha da madrugada, você hoje vai ver o 100% linho, né? Então, hoje, a maior parte da produção de linho, ela vem da Europa, né? Principalmente Bélgica. Mas não é esse linho que eles vendem, né? Muito do linho que entrou, sim, né? Porque a maior parte da produção é realmente feita na Europa. Sim, E, assim, muitos fornecedores que eu trabalho têm certificação, né? De European Flags, que é um linho de origem realmente controlada. Como é que eles conseguem vender tão barato assim? Então, aí vem outra questão, que daí não foi só isso, né? Aí também começou a vir linho de outras procedências, né? De uma qualidade já que não era tão boa quanto esse linho que veio da Europa. Aí o que aconteceu com o linho? Ele não era mais puro, ele era um linho reciclado. Então, por isso que barateou tanto. Então, assim, ao invés... Edith. Por quê? Porque, assim, o linho que foi altamente comercializado, ele começou como 70% viscose e 30% linho, né? Aí, o que começou a acontecer? Porque, assim, na China, a gente sabe que lá as coisas vão mudando no meio do caminho para baratear. E aí, o que você faz? Você tira a densidade, você muda o tipo de fio, você muda a composição. Então, o que começou a acontecer? O linho começou a ser misturado com poliéster, algodão, viscose, reciclados, né? Então, assim, a parte do reciclado era todas essas misturas de fios, que aí você não tem controle, e até num teste, que daí você vai saber falar até melhor do que eu, você não consegue uma porcentagem exata, porque cada lote vai vir diferente, né? Então, assim, você declara lá que ele é um 70-30, mas que se você for olhar na composição, de linho vai dar 10. Dá para fazer teste. Por Isso isso que eu falo. Não, sim, mas, Edith, o que aceitável. acontece? Por exemplo, dentro de uma produção de um container de 80 mil metros, Não, aí você não vai ter... Não, os testes são feitos por amostragem. Você então, nunca por vai fazer amostragem. 100%. Não, mas eu digo assim, que, por exemplo, daí para você colocar na etiqueta, aí você vai colocar lá 4% de outras fibras, porque você não consegue detectar a porcentagem exata daquilo que tem dentro de toda a produção. Então, mas isso daí, a lei brasileira, ela permite, desde que você prove que por alguns motivos técnicos você não consegue identificar esses 4% de fibra. A lei dá essa abertura. Agora, não é para usar essa abertura com sacanagem, que muita gente usa com sacanagem. Aliás, deixa eu falar um negocinho, porque me avisaram que está quase na hora. Tem um negocinho que eu não queria não deixar de falar, tá? Porque é um problema recorrente. Como eu falei para você, 85% de empresas na área da moda, do vestuário, são de microempresas. Se bobear, a maioria é microempreendedor, tá? Então, só por aí você já tem ideia de que essas pessoas não têm um limite muito alto para faturar tudo mais. O que eu percebi? Umas clientes falaram para mim, Edith, algumas coisas que eu não consigo comprar pouca quantidade. Tem umas lojas lá no Brasil que estão vendendo, mas a maioria são importados. Tem alguma loja que vende nacional também, tá? Não é só importado, não. O que acontece? Esse pessoal chega lá nas lojas e fala assim, esse tecido, você tem a ficha técnica aí? Porque... Aí o pessoal fala assim, você quer ficha técnica para quê? Eu falei, não, eu quero saber quanto que encolhe, se desbota, essas coisas que são obrigados a ter numa ficha técnica das tecelagens que produzem tecidos, né? Disse que os caras olham assim para ela e falam assim, quanto você vai comprar? Né? Ah, não, eu quero tanto isso aqui. Aí você quer ficha técnica? Né? Fala assim, eu não tenho ficha técnica desse tecido aí. Aí eu falei, aí eles perguntam para mim, isso procede? Eu falei assim, alguns acho que procede sim, falei assim, né? Mas você sabe, né, que... Por que você chega numa loja dessa que você nem sabe quantos tipos de tecidos importados? Você tem ali importados de várias empresas, não é só uma, né? Então, não é só uma, o cara não compra só de uma. Exato. Por conta disso que a gente acabou de discutir. Você depende do que tem em estoque aqui para você vender. O que não tem, você tem que esperar. E, às vezes, o cara precisa vender. Então, ele sai catando em tudo quanto é importadora. Então, o que acontece? Diz que eles olham e dão risada. Aí eu falei assim, tá vendo? Mas aonde você... Eu falei assim, quem mandou você pedir ficha técnica? Por que você não pega o tecido, um pedaço, já que vai te vender qualquer pedaço, qualquer quantidade?
Vai lá e faz o teste. Ah, não, eu queria... Porque uma fulana falou assim, que disse que é obrigado a tecelagem de fornecer e que tecido que tem qualidade tem ficha técnica. Se não tiver ficha técnica, não tem qualidade. Eu olhei assim para ele e falei, dei risada, né? Eu falei assim, não é porque o tecido não tem ficha técnica que não tem qualidade. Eu falei, não. Eu falei, o ideal é que tenha ficha técnica. Mas você sabia que é obrigação sua fazer o teste no tecido, independentemente de você ter a ficha técnica? Ai, gente, mas como é que eu vou fazer com tanto tecido assim? Eu falei, como é que você acha que eu fazia quando eu tinha empresa? Eu comprava há muitos anos das mesmas tecelagens e toda vez que eu ia fazer um produto novo, eu pegava o tecido daquele lote e eu fazia teste, lavava, passava, jogava na máquina, um monte de coisa, para ver o resultado, sabendo que aquele fornecedor já era um conhecido meu. Ah, imagina fazer isso. Eu falei, por isso que ninguém vai para frente, falei para ela. Porque ninguém quer fazer esse trabalho, que é obrigação sua. Essa história de que você, pegando ficha técnica, você está garantido, é mentira. E isso, aí você tem uma noção de como essa pessoa nunca pisou numa fábrica de confecção. Porque numa fábrica realmente que leva tudo a sério, ela pega a ficha técnica, seja de fornecedor de importadora, seja fornecedor nacional, ela leva para dentro da fábrica o tecido e faz uma piloto e testa. Isso é o certo. Sim. Entendeu? Não é você, eu estou com uma ficha técnica aqui, então estou garantida. Levanto minhas mãos. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu vou lá devolver esse produto. Cara, não interessa se você vai devolver ou não vai devolver. O que interessa é que você está vendendo um negócio ruim para o teu cliente. Né? Que você pode perder esse cliente. Então, não procede. E aí, se a pessoa falando assim, porque se você comprar uma tecelagem tal, essa tecelagem, ela faz teste e emite laudo. Aí a menina falou para mim, emite laudo. Eu falei, não emite laudo, eu falei para ela. Mas emite laudo. Eu falei, não emite laudo. Quem emite laudo é perito. Perito que um juiz designou para fazer isso. E quando é que você faz laudo? Quando o processo está na justiça. Fora isso, os laboratórios vão emitir um relatório técnico para você, que só vão te dar o valor do teste e só. Não vão emitir nem opiniões. Não emitem opiniões. O cara, o dono do teste, tem que pegar aquilo e falar, isso aqui serve ou não serve para mim. Acabou. Se encaixa ou não se encaixa dentro da minha necessidade. Então, né? Então essa tecelagem, assim, não tem perito que não emitem laudo. Eu falei, não emite laudo. Quem te falou isso está mentindo, porque laudo só vai emitir um laudo se realmente houver um processo judicial. E aí os juízes realmente eles elegem um perito. Na realidade, eles pegam um técnico e nomeiam como peritos, né? Para que eles emitam um parecer técnico. Na realidade, eles falam que as análises dos peritos são análises forenses, que tem envolvido um fórum no meio de tudo isso, tudo mais. Mas são designados por juízes, não tem nada a ver. Exato. Então, tem um monte de sacanagem, o povo instruindo, porque se você não tiver ficha, esse tecido não presta. Gente, essa pessoa nunca pisou numa fábrica. E aí outra coisa que a gente também vê muito, né, hoje, com relação à história de sustentáveis, que eu volto bastante falando de sustentabilidade, é que nessas certificações, por exemplo, a China, ela emite, né? A gente ainda vê, eu trabalho com isso, então eu vejo, né? A gente ainda tem muito greenwashing, né? Sim. Então, nem tudo aquilo que a gente também tem como um certificado ou alguma coisa que é mostrado de fato, a não ser que seja feito, lógico, em uma instituição conceituada, né, dentro dos parâmetros. Tem que ser uma instituição credenciada para isso. Não pode ser qualquer uma. Não pode ser qualquer uma. Que tem casos que não tem como, né? Que nem você mesma falou do poliéster, né? Você fala, o poliéster é reciclado. Você acaba acreditando na certificação de quem te mandou o fio, né? Mas eu vejo também, aí cai na primeira questão que a gente falou, a gente sabe, né? Nós como consumidores, né? Nós como produzimos e trabalhamos com isso, a gente sabe. Mas quem compra também acaba aceitando, mas não deveria aceitar tão facilmente. Deveria ir um pouco mais a fundo, os grandes compradores de peças prontas ou de tecido, ir a fundo para ver se realmente essa história tem fundamento, né? Porque senão vira um greenwashing que a gente vai vendendo, né?
Evelyn, a gente até gostaria de continuar, mas já me avisaram que o tempo Ah, acabou, que pena. entendeu? Eu tenho certeza que tinha mais coisa para a gente falar, tudo mais, mas a gente pode marcar numa outra, uma outra oportunidade. Ia ser bem legal. E aí a gente está trazendo outras coisas que eu tenho certeza que você tem muito a ajudar. Tá? Obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Tenho Gostei bastante de certeza que participar. muita gente que importa vai até te procurar, porque precisa mesmo ter uma pessoa, uma curadora ali do lado, que possa ensinar, trazer a realidade para o mercado, né? E vê que não é um bicho de sete não, cabeças, né? Às vezes a pessoa quer importar, mas acha que é um bicho de sete cabeças. E assim, o que acontece é que é tudo muito pautado em bastante experiência, né? Então, assim, o conhecimento que eu tenho aí ao longo de muitos anos, em mão na massa, profundidade, né? E eu sou muito de mão na massa, né? E eu gosto de aprender todo dia, então, ao longo desses quase 30 anos aí, todo dia eu aprendo, né? Acho que tem muita coisa aí para a gente mergulhar e ainda vem muita coisa, né? Todo dia a gente aprende. E eu, como uma pupila dela, posso falar que realmente a gente aprende bastante com ela, porque ela tem muito conhecimento e ela tem essa assertividade de ensinar e essa disposição de ensinar. E a gente consegue perguntar e perguntar 1000 vezes, ela acaba repetindo e aí entra na cabeça. É bem bacana. Legal. Bom, gente, eu vou colocar todos os contatos da Evelyn no vídeo do podcast que vai ficar lá no YouTube. E lá vocês vão poder ter acesso aos contatos dela, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, obrigada, Kátia. Gente. Tá? Obrigada, Tchau. Gente. Tchau.